bom dia! Já pode chegar. O NE1 começa agora, que seja uma semana leve, produtiva. Vamos com fé nesta segunda-feira, 18 de maio. Estamos juntos de onde você estiver, de casa, do trabalho, do trânsito. Obrigada pela companhia. QR Code na tela. Aproveita para mandar sua mensagem para a gente. Imagens do Recife, janela aqui aberta para você. A gente observa o céu com muitas nuvens, né? Algumas mais escuras, mas de acordo com o clima-tempo, não tem previsão de chuva. E você vai ver no NE1 o perigo das marquises. Muitas são de imóveis antigos. E a falta de manutenção das estruturas pode provocar acidentes graves. Você constrói em cima da casa da família e não tem escritura? A gente explica como o direito de laje transforma o puxadinho em imóvel oficial e garante segurança jurídica. Em Limoeiro, a polícia prende um homem suspeito de matar a esposa. A vítima tinha 20 anos, estava grávida e era mãe de 2 crianças pequenas. Em Paudalho, imagens impressionantes mostram o momento em que um homem leva uma cabeçada de boi no meio da rua. E hoje é dia de celebrar uma paixão nacional, a coxinha. A gente mostra uma versão mais leve e saudável do salgado queridinho dos brasileiros. E claro, sem deixar o sabor de lado. O NE1 é todo seu e tá só no comecinho. Tem muito mais para você até 13h. Agora são 11h47. Mais de 60 mil pessoas circulam por dia no Terminal Integrado de Camaragibe. São 21 linhas de ônibus que passam no local. Mas a reforma no terminal mudou ali a rotina dos passageiros. Hoje, no primeiro dia útil de obras, muita gente teve dificuldade com mudanças nas paradas e com novos itinerários dos ônibus. O dia começou com dificuldade para seu Inácio. O ônibus da linha Viana, que deveria estar na parada provisória às 6h05 da manhã, não estava. E a gente agora vai andando para o ramal da Arena para trabalhar. Eu tenho que bater o cartão de 6h40, já estou atrasado já, porque ele não entrou aqui na integração, o Viana. É uma caminhada de quanto tempo daqui para lá? 20 minutos. O fechamento do Terminal Integrado de Camaragibe para a reforma mudou a rotina de quem depende do transporte público todos os dias. O desafio agora é pegar o ônibus, mas também entender onde ele para. Algumas linhas continuam funcionando normalmente, mas agora usam um terminal provisório, montado no entorno do TI Camaragibe. É o caso de linhas como Viana, Alto Santo Antônio, Xande Cruz, João Paulo II, Santa Mônica, Santa Terezinha, Penedo, Várzea Fria e Conde da Boa Vista. Nesse caso, o principal impacto é o novo local de embarque e desembarque. Outras linhas deixaram de parar no terminal. A Timbi, Santana e loteamento São João e São Paulo agora vão direto para o centro de Camaragibe. Já Araçoiaba e Veracruz passam a fazer retorno na estação do BRT Barreiras. Algumas linhas também tiveram o destino alterado. Matriz da Luz e Muribara agora seguem para São Lourenço. Tiúma passa a ir para o Derby. Outras foram suspensas, mas com substituição por linhas equivalentes. A linha Parque Capibaribe foi substituída pela Parque Capibaribe Caxangá. E a linha São Lourenço agora deve ser feita pela São Lourenço TI Macaxeira. Segundo o Grande Recife, nenhuma área ficará sem atendimento. Foi feito essas paradas de embarque e desembarque. Tá? Atualmente 9 linhas param aqui nessas paradas provisórias, das quais 8 linhas são linhas alimentadoras, tá, do sistema. As linhas alimentadoras são linhas de bairros que alimentavam o antigo terminal. Tá? Eles vêm para cá e embarcam na linha 2450, que é uma linha que liga Camaragibe ao centro do Recife. Ariane não concordou com a mudança. Ela acha que não poderia ter ocorrido num período de chuva. Nos tirar da integração, que já não era confortável, e ao invés de concluir esse pedaço aqui para depois nos transferirem para cá, não, eles improvisaram isso aqui que, como vocês podem ver, não cobre de chuva, muito menos de sol e também é inseguro. No sábado nós tivemos tantos transtornos aqui que vários Ubers não conseguiam entrar aqui, porque estava impossível transitar. Outra falha enfrentada por quem usou a parada provisória nesta segunda-feira foi a falta de banheiros. No primeiro dia de funcionamento, o governo do estado não tinha previsto essa necessidade. Depois das reclamações, a promessa agora é de que um container será instalado para funcionar como banheiro. A gente está tentando ainda fazer as adaptações necessárias, inclusive banheiro. A gente vai ao longo do dia vai fazer essa implementação. A gente está transferindo a parada
provisória, e essa operação provisória começa no dia de hoje. E a gente vai, ao longo dos dias, melhorar essa operação provisória. É claro que ela não é tão confortável feito o terminal anterior, mas ela vai ser muito melhor, né, no momento em que a gente tiver o terminal permanente aqui de Camaragibe. Pelo terminal integrado de Camaragibe passam cerca de 60 mil passageiros por dia. A obra foi prometida ainda para a Copa de 2014. Só agora, com um investimento de quase 30 milhões de reais, começa a sair do papel. O terminal vai ser totalmente requalificado, nova plataforma, aumentando a capacidade dele de 60 mil passageiros por dia para 72 mil passageiros por dia, banheiros climatizados, acessibilidade. Se o usuário quiser entender o que vai ser feito no terminal integrado de Camaragibe, basta olhar o que foi feito no terminal integrado de Igaraçu, que hoje é um equipamento moderno aqui na região metropolitana. Enquanto a reforma não termina, o passageiro tem que se adaptar às novidades, mas com a cobrança de sempre, que a promessa vire realidade. Entendo que existe todo um funcionamento, eu entendo que existe que a empresa ela precisa justamente para poder fazer essa obra, para ser bem feita, mas eu entendo também a necessidade do povo. A gente vai continuar acompanhando, né? Bora de trânsito, imagens ao vivo para você do nosso cinegrafista Ezequiel Quirino. Ele está na Avenida Coronel Frederico Lundengren, na primeira etapa de Rio Doce, em Olinda. Vai mostrar aí pra gente, está saindo para ampliar essa imagem. Ele está nesse ponto? Agora sim, trocamos a imagem, tá, gente? Pra gente ir exatamente para este ponto aí em Rio Doce, Olinda, a gente percebe muitos buracos na rua, né? Muita água também em muitos desses buracos. As nossas equipes estão circulando para mostrar para você como é que está o trânsito, nossas equipes a postos, e você está vendo agora a imagem e a dificuldade também. Olha, o motociclista tentando ali desviar, a tentativa de sinalizar esse buraco mais fundo aí com galho. Também é muito difícil. Olha que nem tá chovendo agora, hein, gente? Ou começou a chover. Tô vendo os pingos aí nesse espelho d'água que vai se formando aí nos muitos buracos da via. Muito obrigada aí pelas imagens, tá? A nossa Globocop segue mostrando o trânsito. Agora é o cinegrafista Elvis Lopes, que tá na rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados. Ele tá mostrando pra gente hoje um tempo um pouco mais firme, apesar dessas nuvens escuras, né? E a gente consegue visualizar a quantidade de buracos, né? Foram prometidos alguns serviços por aí, alguns paliativos, a limpeza também. E os motoristas, eles vão começando a semana, pelo menos agora sem aquela chuva intensa da semana passada, vão começando a semana, mas com muitos problemas também aí na Nicolau Pereira, porque todo mundo que passa por aí espera uma obra definitiva, não só os motoristas, mas também os comerciantes. A gente está bem pertinho aí do mercado público de Afogados, mostramos, né, a situação dessas pessoas que dependem das vendas todos os dias aí para levar o sustento para casa. E a gente vai fazendo esse passeio com Elvis Lopes pela Nicolau Pereira, caso seja aí o seu percurso. Está no seu trajeto, é a sua rota aí para chegar ao trabalho, para chegar aos compromissos. Elvis está mostrando ao vivo para você. Obrigada, Elvis, também pelas imagens. E tem mais trânsito no seu NE1. Nós seguimos agora pela Avenida Caxangá, na Iputinga. A gente vê a movimentação dos motoristas que vão sentido Camaragibe, São Lourenço da Mata, aqui no lado direito do seu vídeo. Movimentação tranquila, sem transtornos aí para os motoristas que estão nessa região. Agora a Avenida Recife, no bairro de Areias. Bora ver como é que está lá na cidade universitária, no lado direito. É o sentido que os motoristas vão. E no lado esquerdo, os motoristas estão seguindo aí para a zona sul do Recife. O movimento ficando mais intenso aí, pertinho do mais pertinho do meio-dia. Mas o trânsito livre aí para o motorista que está passando na região. Bora para a zona sul, Avenida Domingos Ferreira. Bora lá para Boa Viagem. No cruzamento com a Bruno Veloso, a gente vê a movimentação também ao vivo do trânsito aí para você. 11h55, bora seguir com a cobrança do calendário do NE1, que hoje está em Jaboatão dos Guararapes, para mostrar aí o sofrimento de moradores da rua Monte Alegre, em Jardim Jordão. É uma rua sem calçamento, cheia de buracos. Natália Dielu foi para lá para conversar com a comunidade, para mostrar também imagens de lá para a gente. Oi, Natália, bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Estou aqui reunida com os moradores, cada um com uma história
para contar sobre os transtornos, né, que a situação aqui da Rua Monte Alegre tem causado na vida das pessoas, principalmente nesse período chuvoso. É uma rua muito esburacada, não tem nenhuma infraestrutura, então é difícil passar carro. As pessoas também têm dificuldade, tem idosos, tem crianças. Os moradores me contaram que eles fizeram um paliativo ali na frente, não sei se dá para a gente ver que tem uma parte encimentada, foram eles que fizeram para que as pessoas conseguissem passar, né? Vou falar aqui com o Léo, que é morador. Vocês esperaram demais pelo poder público, ninguém fez nada, vocês se juntaram, né, Léo? Bom dia. Bom dia. Exatamente, o poder público não chegou até então, né? E a gente se juntou, a comunidade se juntou aqui, as famílias se juntaram para que a gente pudesse fazer esse paliativo e conseguir acessar aqui agora no período de inverno, né? Você viu agora a situação terrível, né, de acesso. O pessoal está segurando aqui outros calendários. O Léo está com o calendário de hoje, mas a gente já veio 2 vezes aqui, ó. Tem o calendário de 2025, 2 calendários de 2025 que a gente deixou aqui porque é uma cobrança que a gente vem fazendo há algum tempo. Deixa eu falar aqui com você. Qual é seu nome? Renildo. Renildo, como é a vida de vocês aqui na rua? É bastante complicado, é questão de chegar Uber, é socorro para os idosos, até para levar as crianças para a escola também. Nesse tempo de chuva é muito esburacado, né? As crianças terminam caindo e é bastante complicado para a gente aqui. Já faz um bom tempo já, a gente procura já ajuda e não estamos tendo retorno. Eu queria falar com o senhor que antes da gente entrar aqui, ele estava gravando um vídeo até, né, para a rede social e estava muito chateado com a situação da rua de vocês. O senhor mora aqui há quanto tempo? Qual é o seu nome? É João. O senhor mora aqui há quanto tempo? É 50 anos. 50 anos e entra político, sai político e continua a mesma situação. A rua toda esburacada, pessoas idosas querendo fazer um socorro, o Uber não sobe. E fica difícil, já desci com gente aqui até na cadeira para apanhar um veículo lá embaixo. E continua esses escasos aqui com a comunidade. Alguém sabe de alguma história de alguém que já caiu, que teve dificuldade? Já quebrei meu braço, a queda que eu levei ali. Muito difícil, moça. Minha mãe faleceu, mas ela passou muito tempo aí doente. Para a gente levar ela no médico, estava numa cadeira para levar lá para baixo para poder pegar um Uber ou um táxi para levar ela no médico. É muito difícil a situação da gente aqui, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa por nós. Qual é seu nome, senhora? Maria Lúcia. A senhora mora aqui há quanto tempo? Moro há 10 anos. Moro ali. Você vê que os moradores vieram todos, não somente quem mora aqui nessa rua, mas quem mora nas transversais também, que passa pelos transtornos. O pessoal me mostrou um vídeo aqui de quando está chovendo. A água jorra, minha gente. A água jorra por esses buracos e é difícil passar. Então, assim, é o ano todo difícil, mas aí quando vai se aproximando o período de chuva, tudo fica mais complicado. A gente vai continuar conversando com os moradores, mas a gente preparou uma reportagem relembrando as duas últimas vezes em que nós estivemos aqui fazendo essa cobrança no calendário. A gente vai mostrar para vocês agora. Vamos acompanhar. Conhecemos o problema da Rua Monte Alegre em junho do ano passado. Moradores enviaram um vídeo para o Canal Globo mostrando a buraqueira e a falta de calçamento da rua. Há quanto tempo vocês buscam, então, esse calçamento para Monte Alegre aqui? Há muito tempo mesmo, há vários anos, há 20 anos, mais que luta para chegar esse serviço aqui. Melhora ou piora? Está piorando. Para a gente aqui, lá melhorou, mas aqui não resolveu nada. Na época, a Prefeitura de Jaboatão disse que iria mandar uma equipe técnica para avaliar a situação e elaborar um projeto de calçamento da rua. Voltamos 4 meses depois e a situação era a mesma. É uma situação precária, a gente não está aqui só apenas para se amostrar, a gente está pedindo aqui ao prefeito de Jaboatão um socorro, que é de grande necessidade essa rua aqui ser calçada. A Prefeitura de Jaboatão disse que o projeto de pavimentação da Rua Monte Alegre ainda estava em análise e que as equipes voltaram a fazer vistorias para realizar a obra que estava em planejamento, mas não deu definição sobre prazos e orçamentos para a população.
A gente viu aí, né, inclusive algumas respostas dadas pela Prefeitura, porque aqui é Jaboatão dos Guararapes e essa cobrança a gente faz para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O pessoal estava comentando aqui comigo que até veio uma equipe da Prefeitura, não foi por aqui? No dia 5 de maio, foi, Léo? O senhor estava aqui? Estava na hora. O que eles disseram para você? Disseram que ia ver como começava a funcionar, né? Dava um jeito, né? Mas, avaliar e depois fazer uma dadinha aí e foram embora. Mas a gente está esperando, né? A gente está esperando e está cobrando, né? Deixa eu falar. Qual é o nome do senhor? José Maurício. Seu José Maurício, obrigada, viu? Deixa eu andar por aqui, que essa senhora também é uma moradora muito antiga. Ela está sentada aqui no sol quente mesmo, mas essa é uma situação que vocês querem muito que seja resolvida. Difícil. A gente aqui, olha, ninguém pode ir para a igreja, ninguém pode ir na feira. Eu mesmo não vou para nada, só saio se for com alguém ou de carro, que é difícil mesmo, é difícil. Aí a gente aqui, não adianta, eu mesmo nunca deixei de votar. Estou com 74 anos, nunca deixei de votar. E continuo, eu gosto de votar. Mas os políticos não honram a gente, não. Não é. É triste isso, né? É muito triste. E a gente que mora aqui nesse lugar aqui, a gente mora tão perto do aeroporto, né? É bem pertinho do aeroporto. Qual é o nome da senhora? Maria José Alexandre. Dona Maria José Alexandre. É bem pertinho do aeroporto mesmo. E a gente vê essa situação aqui da infraestrutura. A gente, mais uma vez, pediu uma resposta para a Prefeitura de Jaboatão. A gente vai voltar a conversar com alguns moradores aqui para trazer essa resposta, para marcar uma nova data, né? Porque algo precisa ser feito por esses moradores, né? Já há tanto tempo esperando uma solução, não dá para viver assim, com tanto buraco, principalmente quando chove. A gente já mostra toda vez aqui no calendário a situação dos moradores, como eles sofrem. Maristela, a gente volta contigo. Não dá mesmo, Natália, para viver desse jeito, hein? Daqui a pouco você volta, então, com essa resposta e para a gente fazer a marcação do calendário. Agora nós vamos para um rápido intervalo e você tem visto marquises de prédios residenciais e comerciais com aspecto de abandono? Conta pra gente aqui pelo Canal Globo. Daqui a pouco a gente mostra uma reportagem sobre esse assunto. De quem é a responsabilidade em cuidar da manutenção, hein? Quem fiscaliza? E ainda a polícia desvendou um caso que chamou a atenção do Estado. A secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, que teria sofrido um atentado há mais ou menos um mês. A história não foi essa, na verdade, é bem diferente disso. Segura que a gente te conta tudo já já. Imagens agora para você da Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, zona sul do Recife. Movimentação tranquila aí do trânsito, os carros vão sentido centro do Recife. O N1 volta já, agora 12:04. Meio-dia e 8, N1 de volta e alguns imóveis, principalmente os mais antigos, costumam ter marquises, estruturas onde é possível se abrigar da chuva. Só que a falta de manutenção delas pode ser um perigo para as pessoas e para os próprios imóveis. Por isso é importante identificar sinais de que a marquise corre risco de desabar. Helenilson passa com frequência pelo centro do Recife. Vem resolver questões pessoais, entrar em lojas e seguir a rotina em meio aos prédios antigos. Mas o olhar já não fica mais só nas vitrines. Ele observa também as marquises. A gente sempre fica precavido, mas tem, sim. A gente tem muito medo mesmo de andar por baixo dessas marquises, desses prédios aí, porque é perigoso mesmo. E aconselho ninguém nem passar, né? O medo do Helenilson não é exagero. Só nos últimos meses, desabamentos chamaram a atenção no Grande Recife. Em janeiro, uma marquise de um prédio residencial desabou no Espinheiro e o edifício precisou ser esvaziado. Em maio, outra estrutura caiu sobre um carro estacionado na Avenida Visconde de Suassuna, no centro. Em Timbaúba, uma câmera de segurança registrou o momento em que a marquise de uma loja veio abaixo. E os alertas também chegam pelo Canal Globo. Bárbara Carneiro relatou o mesmo risco em ruas do centro do Recife, com prédios antigos e estruturas comprometidas. Sinais que exigem atenção imediata. Dona Rosângela indicou um prédio abandonado em Boa Viagem, onde a marquise está cedendo sobre a calçada. A Defesa Civil do Recife colocou uma faixa de isolamento no local. Os pedestres precisam dividir espaço com os carros.
Passa crianças, que aqui tem escolas pela redondeza. Aqui é uma rua movimentada, né? E no domingo as famílias vêm para a igreja, estacionam um carro aqui, passam. Então isso é perigoso que haja algum acidente pior, né? As marquises foram feitas para proteger quem passa da chuva e do sol e também de objetos que possam cair. Mas quando falta manutenção, elas podem virar uma ameaça. Rachaduras e infiltrações são sinais de alerta. Segundo a engenheira civil Liliane Maranhão, as fissuras aparentes podem indicar comprometimento da estrutura. Vegetação, ferragem exposta, pontos de corrosão, tudo isso a gente observa nessas estruturas que já demonstram que tem algum problema ali, que tem que ser realizada a manutenção. Outro problema comum está na sobrecarga. Placas metálicas, aparelhos de ar-condicionado e até entulhos colocados sobre a marquise podem comprometer a estrutura. O acúmulo de água também é um perigo. Sem impermeabilização adequada, o peso aumenta e o desgaste acelera. Uma lei municipal define regras para essas estruturas. No Recife, as marquises devem ter altura mínima, limite de avanço sobre a calçada e sistema adequado para escoar a água da chuva. Liliane reforça que a análise técnica ajuda a identificar danos antes que o problema se torne um acidente e fala sobre os períodos em que as revisões devem ser feitas. O ideal é, a cada ano, você está verificando essas marquises, nem esperar 3, 5 anos como outras edificações. No caso do centro do Recife, que são prédios antigos, anualmente é bom verificar essas marquises, chamar um profissional, ou pelo menos a cada 3 anos, né? E tem que pensar que nós moramos numa cidade muito úmida, com poluição, maresia, isso tudo, junto com a ausência de manutenção, faz com que essas estruturas possam entrar em colapso. A gente continua nesse assunto com Camila Torres. Vem para cá comigo, ela está na área central do Recife com uma representante do CREA para a gente saber como é que deve ser feita a manutenção dessas estruturas. Camila, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, quem está aqui com a gente no Enem 1. E só de passar pelas ruas a gente vê vários sinais que indicam a necessidade de manutenção, né? Deixa eu conversar aqui com a Ana Sampaio. Ela é conselheira do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e também faz parte do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, é isso? Isso mesmo. Vamos lá conversar com ela. Quais são os períodos, Ana, em que é preciso fazer a manutenção das marquises? Tem já um período certo de quanto em quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Veja só, a inspeção, existe uma lei estadual, tá certo, de Pernambuco, que diz que as estruturas precisam ser vistoriadas e feitas manutenção a cada 3 anos, tá? O profissional cadastrado no CREA, né, registrado e habilitado, ou uma empresa de engenharia, uma pessoa jurídica, vem e realiza a inspeção predial. Gera um relatório, né? Gera um laudo. Desse laudo é necessário atender às recomendações que estão dentro do laudo. Senão não adianta nada ter o laudo e não seguir a orientação. Exato, exato. Então, o laudo vem dizendo quais são as manifestações patológicas, né? Você já deve ter visto manchas de umidade, descascamento de pintura, fissuras, trincas, ferragem exposta. Tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. Inclusive, do que a gente vê, a gente até registrou algumas imagens que eu vou pedir para o diretor de TV soltar agora. Exatamente disso, lodo, até planta já nascendo nas marquises. A gente vê goteira também. Isso é o que a gente vê. E esses já são sinais de que talvez a manutenção já tenha até passado da hora de ser feita, né? Sim, isso é um sinal, é uma evidência que a gente fala que a impermeabilização já não está funcionando, que está havendo penetração de água, né, de agentes agressivos, íons cloreto, monóxido de carbono também pode entrar. E aí vai danificar a estrutura e acelerar mais ainda o processo de degradação da estrutura. Ana, e o que pode estar acontecendo nas marquises que a gente nem consegue ver quando a gente está passando assim na rua? Veja, no caso de desabamento, né? Bom, elas não dão um aviso certeiro de que estão para cair, tá? A gente tem que ter cuidado o quê? De não colocar sobrecarga na marquise, cargas que não foram devidamente projetadas, certo? E cuidados com a impermeabilização, que tem que estar sempre em dia,
né? Fissuras aparecem, você às vezes não está vendo uma fissura aqui na parte de baixo, mas na parte de cima tem fissuras que estão assim alarmando, entendeu? Elas estão ali gritando para serem vistas. Agora, quem enxerga isso é o profissional habilitado que fez uma especialização, que estudou, que está sempre participando de conferências. Inclusive, a gente vai ter esse ano, de 21 a 25 de setembro, o SEAD, que é justamente uma conferência, né? Eu sou pernambucana, então é a melhor conferência do ano, tá? Que bom que é aqui em Pernambuco. É, aqui em Pernambuco. Então, o CREA, ele incentiva esse tipo de evento, né? Então, é um preço acessível, vale a pena o profissional que trabalha com essa área de perícias, de avaliações, de diagnóstica, participar. Ô, Ana, você falou aí que a marquise, ela não pode receber uma carga maior do que aquela que ela foi projetada para ter, né? Então, tipo, equipamento de ar-condicionado, às vezes até de iluminação, placa também, né, que faz parte da fachada de um estabelecimento comercial. Isso tudo pode interferir aí na qualidade da estrutura também? Sim, quem vai fazer essa avaliação é o engenheiro devidamente habilitado, tá? Ele vai verificar projeto, quer dizer, se existir projeto ainda, né? Se não existir, ele vai ter que procurar um projetista estrutural e tomar as decisões com relação ao que aquela estrutura aguenta e o que não aguenta. Uma perfuração, um parafuso, sei lá, um condutor passado ali de uma maneira errada, isso já pode comprometer a estrutura, Ana? Pode, porque provavelmente um furo, uma coisa feita que não foi prevista em projeto, ela vai danificar a impermeabilização. E aí, danificando a impermeabilização, vai haver entrada de água e desagregação do concreto. E com isso, a corrosão da armadura. Ana, a marquise, ela de alguma forma pode ser transformada numa sacada com segurança? Veja, o que acontece é o seguinte, às vezes numa reforma, pessoas não habilitadas vão e fazem um escoramento que não é devido, tá? Então tem que ter muito cuidado com o projeto de escoramento, tudo vai ter indicação no laudo, tá? Para ver uma transformação dessa, até pode, desde que seja avaliada por um projetista estrutural. Tem que mudar a característica da estrutura, né? Exato, exato. E aí realmente, às vezes a gente tem aquela pessoa de confiança, mas ver se essa pessoa de confiança tem o conhecimento para fazer esse tipo de análise, né? O pedreiro, o pintor, né? Muitas vezes você tem um problema e acha que um pintor, colocando uma massinha acrílica, vai deixar tudo bonitinho e aí dali resolveu. Não resolveu nada. Encobriu, maquiou. E aí o problema vem depois com desabamentos, desagregação de concreto. Porque, assim, não é nem só ela desabafar. Desculpa. É desagregar alguma porção de concreto, bater numa pessoa e matar. Entendi. É claro que cada profissional tem aí a sua habilidade para fazer determinado tipo de serviço, mas de repente não está habilitado para outros tipos de serviço, né? Então a gente precisa realmente ter bastante atenção. Ana, Maristela, lá do estúdio, está querendo entrar na nossa conversa. Deixa eu pedir então para ela falar e eu repasso aqui para você. Isso, Camila. Isso, Camila. Mais um comentário mesmo, né, sobre essas estruturas, esses prédios antigos que têm essas marquises, como a conselheira do CREA aí bem disse, né? Às vezes essa estrutura é maquiada com uma pintura, mas não é o suficiente exatamente para ver a avaliação dessa estrutura. Então, eu gostaria de saber do CREA como acontece essa fiscalização, de quem é a competência da fiscalização, se essas estruturas pela cidade são monitoradas, principalmente aí pelo centro, onde nós vimos e gravamos aí a reportagem. Vou transmitir aqui para ela, tá, Maristela? Maristela falou sobre o que muita gente chama de maquiagem da estrutura, né? E aí refazendo a massa por cima, pintando, mas não tem uma correção de fato de algum problema que pode existir na marquise. Maristela quer saber a quem cabe a fiscalização dessas estruturas. É CREA, é Prefeitura, é Estado? Como que funciona, Ana? Cada um tem a sua responsabilidade.
tá? A prefeitura, ela tem a responsabilidade dela em licenciar, licença de funcionamento, licença para reformas, licença para obras, tá? E o CREA, ele fiscaliza a atividade profissional. Então, se você passa por um local, passa por uma marquise e vê um pintor emassando, ou vê um pedreiro fazendo uma recuperação, você vê que aquilo ali não está, pode tirar foto e denunciar o CREA. O CREA o site do CREA tem um canal exclusivo, né? Tem um trechinho lá de denúncia. Então você faz a denúncia, tá? E aí o CREA vai até o local e essa pessoa, esse proprietário, na verdade, que contratou esse serviço, ele vai receber um auto de infração. E por exercício ilegal da atividade e por falta de ART. São 2 processos. Ana Sampaio, muito obrigada aqui pelas informações. O que a gente está querendo reforçar aqui é que cada profissional faça o serviço que de fato está habilitado para fazer. A gente sabe que tem profissionais ligados à construção que estão habilitados até um determinado ponto para atestar a segurança de um determinado serviço, mas dependendo daquilo que precisa ser feito, é preciso chamar outro profissional também. Maristela. Isso, Camila, é importante demais, né? Manter a segurança dessas estruturas para não colocar em risco a vida das pessoas. Muito obrigada pelas informações. E olha, construir em cima da casa dos pais, dos avós ou até ali no subsolo é uma realidade para milhares de famílias brasileiras. O direito de laje, previsto em lei, permite regularizar aquele famoso puxadinho. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Bruno Fontes. Isso vale para qualquer laje, qualquer subsolo onde houver uma construção? Bruno, explica para a gente, por favor, como é que funciona esse direito de laje. Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aqui almoçando com a gente, né? E é um assunto que muitas pessoas têm interesse quando a gente fala do puxadinho. Nós convidamos a Fernanda Quinteiro, ela é especialista nessa área, advogada, especialista no direito imobiliário e também ela faz parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco. Veja só, você perguntou como seria esse direito de laje. Tem uma série de recomendações, por exemplo, essa casa no térreo, por exemplo, ela tem que estar toda legal, né? Tem que ter o IPTU, tem que ter os documentos, porque imagina você regularizar o primeiro andar, o puxadinho, mas o térreo não tem nada disso. Então, vamos explicar com a profissional, a Fernanda, que está aqui. Inclusive, eu estou com Augusto César e nós estamos aqui no bairro da Vaz e a gente já vê atrás alguns puxadinhos, né? Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma boa tarde para a senhora. Maristela já perguntou, subsolo, direito de laje, mas o que seria esse direito de laje? Porque a legislação agora tem essa determinação da legislação federal. Como é que a pessoa vai ter direito a regularizar? Boa tarde a todos. Bem, o direito de laje é uma configuração, né, uma modalidade de regularização que foi inaugurada pela Lei Federal 13.465 em 2017 e trouxe para dentro do ordenamento jurídico a possibilidade de regularizar imóveis que antes não podiam ser formalmente regularizados. E essa regularização nada mais é que conseguir ter a escritura, o registro, a matrícula do imóvel no nome da pessoa. Mas para isso é necessário que haja reunião de alguns requisitos. Aí veja só, veja quantas perguntas já chegaram. A Lucicleide Bernardo diz assim: o meu marido e eu colocamos laje na casa da minha sogra e construímos nossa casa. Fizemos o documento, eu acho que ela está dizendo assim, fizemos o documento dela, né, da sogra. E agora como eu faço o da gente, né, se são coisas diferentes? Bem, primeiro são coisas distintas. Uma coisa é a regularização da construção e tem uma outra coisa envolvida que é o direito de construir no imóvel alheio, né? Se ela com o marido adquiriu a laje, né? Se adquiriu por compra ou se foi doação, né? E eles passaram a ser donos daquela laje legitimamente e construíram, aí sim eles têm como primeiro regularizar a construção base, que tem que estar em nome da pessoa que é proprietária, né? No caso a sogra, regularizar
do ponto de vista da edificação, né, tem que ter a vistoria do município, né, a aprovação da solidez daquela construção, regularizar a constituição da laje em cartório, para depois eles poderem ter o documento em nome deles, tá? Porque aí eles demonstrando que legitimamente adquiriram aquela laje, aí eles podem sim regularizar. E existe um procedimento específico para isso. E aí, outras perguntas. Essa Carla Micaele construiu em cima da casa da ex-sogra, da minha ex-sogra. Ele saiu, o marido, né? Ele saiu e eu fiquei. Não temos mais nenhum problema. Ele não faz questão pela casa. Qual o procedimento para colocá-la em meu nome ou no nome da minha filha? Bem, é uma pergunta semelhante ao caso anterior, né? Então, envolve família, direito de né? família, separação. Exatamente. Não envolve apenas o direito de laje, que é um mecanismo de regularização imobiliária, tá? Mas para que a pessoa possa regularizar o imóvel, ela precisa ser dona, né? Se ela construiu o imóvel na laje, mas com uma permissão, né? A pessoa apenas permitiu que ela construísse. Então, a rigor, ela só teria direito à indenização pelas benfeitorias. Mas se adquiriu legitimamente, né? Se comprou ou se recebeu por doação, se houver outros herdeiros, né? Se eles concordaram, se existe um documento que comprove isso de forma regular, que possa ser registrado em cartório, tá? Então, sim, ela pode se valer do direito de laje para regularizar o imóvel, se o imóvel preenche os requisitos físicos para aquela modalidade. Muito obrigado. Muitas pessoas interessadas. A gente sabe que em várias comunidades há essas construções. A Fernanda Quinteiro, a gente agradece, é advogada, direito imobiliário. Gente, só para a gente resumir, se você está fazendo essa construção na casa da sua sogra, do seu pai, do seu tio, primeiro você chama a prefeitura, pessoal, para regularizar, para saber se o imóvel de baixo está tudo ok. E depois pede, sim, uma autorização para construir, para que ela fique também dentro dos limites legais. E aí, sim, todos os documentos vão ser depois retirados. Exatamente. Ela disse exatamente porque ela me explicou. Eu volto com você, Maristela. Assunto importante que interessa a muita gente, né? Agradeço também a doutora Fernanda. Obrigada pelas orientações. Bruno. E um agricultor morreu depois de ser levado pela correnteza do rio Capibaribe, na Mata Norte do estado. O corpo de Marcelo Francisco Silva, de 50 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira e foi localizado ontem à tarde pelos bombeiros em Lagoa do Carro. Segundo parentes e amigos, a água do rio subiu e estava começando a cobrir a ponte por onde ele passava numa propriedade privada. O agricultor teria escorregado e caído na água. Parentes e colegas de trabalho de Marcelo contaram que o acidente teria sido provocado pela abertura de uma das comportas da barragem de Carpina, que fica em Lagoa do Carro. O corpo do agricultor foi trazido para o Instituto de Medicina Legal aqui em Santo Amaro. Segundo os familiares de Marcelo, os moradores de Lagoa do Carro não foram avisados com antecedência da abertura da comporta da barragem. Nem as próprias pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de coisa, que todo ano tem essas portas abertas de água, nem eles sabiam. Foi uma surpresa para todos, inclusive para quem morreu, meu cunhado. Ele, quando viu lá vem a borda, ele caiu, pronto, acabou. Ainda tentaram salvar, mas não teve condições. Justiça pela vida do meu irmão, eu sei que não vai estar mais, né? Esse não tem dinheiro que paga. Para que não aconteça com os demais, que não aconteça mais, né? Porque antes de abrir aquela barragem, gente, cheguem, avisem, bota uma sirene, ó, vai abrir a barragem, tal dia, tal hora, que se recolha, quem tiver animais, pescadores, que muitas pessoas vivem de pesca ali dentro, entendeu? Avisem antes com antecedência, minha gente. É o que a gente apela, é isso, entendeu? Porque isso foi uma fatalidade, meu irmão perdeu a vida dele por falta de um aviso. Uma coisa tão simples de ter sido resolvido, minha gente. Nossa solidariedade à família. O governo do estado informou que enviou um comunicado à Defesa Civil de Lagoa do Carro na última quinta-feira
Um dia antes da abertura da comporta por e-mail e pelo grupo de WhatsApp que reúne os coordenadores das defesas civis municipais de todo o estado. No documento, a Defesa Civil do Estado pediu atuação preventiva das defesas civis municipais para realizar o monitoramento da bacia hidrográfica e preparar o Sistema Municipal de Defesa Civil conforme atribuições previstas no Plano de Contingência Municipal. Realizar o mapeamento das áreas de risco, impedindo as ocupações nas áreas situadas nas planícies de inundação e realizar ações educativas para orientação à população ribeirinha sobre a possibilidade de um aumento do nível do rio Capibaribe, divulgando e orientando amplamente. E um homem ficou ferido depois de levar uma cabeçada de um boi em Paudalho, na Mata Norte do estado. Nas imagens, que são impressionantes, registradas aí por uma câmera instalada na Rua do Sucatão, a vítima de 53 anos caminhava no meio da via quando o animal aparece logo atrás e avança, vai para cima do homem, que não percebe a presença do boi. Ele é arremessado ao ser atingido nas costas. A Secretaria de Saúde de Paudalho disse que o paciente deu entrada na unidade de pronto atendimento com uma ferida no pé esquerdo, foi medicado e liberado em seguida para tratamento em casa. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca informou que vai intensificar a fiscalização de animais soltos nas ruas no endereço do acidente. Disse ainda que há indícios de que o animal tenha escapado de uma área privada e que vai adotar as medidas cabíveis para a apuração do caso. Que susto, hein? Ainda em Paudalho, um homem morreu depois de ser atropelado por um carro desgovernado na BR-408. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção e saiu da pista principal, atravessou o canteiro e atropelou Luiz Barbosa da Silva, que tinha 55 anos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele foi atingido. Luiz não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram que ele era motorista de ônibus e tinha acabado de descer do coletivo quando foi atropelado. O motorista do carro não ficou ferido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde um inquérito foi aberto para apurar as causas do acidente. Luiz Barbosa da Silva tinha perdido o filho há 2 meses, também num acidente de trânsito. O filho dele estava num caminhão que bateu em um outro caminhão na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste. Em Limoeiro, no Agreste, um homem de 33 anos foi preso em flagrante, suspeito de matar a companheira, de 20 anos. A vítima, Chayane Vitória Araújo da Silva, foi morta a facadas, dentro de casa. O crime foi na madrugada de ontem. O homem foi identificado como Carlos Felipe Correia de Lima Costa. Testemunhas contaram que Chayane tinha 2 filhos e estava grávida. O homem ainda tentou fugir, mas acabou preso em Lagoa do Carro, na Mata Norte. Ele foi autuado por feminicídio e aborto. O corpo de Chayane foi levado para o IML do Recife. E um homem foi morto a facadas depois de invadir uma casa e tentar estuprar uma jovem em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ele foi assassinado pela mãe da vítima. O G1 tem todos os detalhes dessa história, o QR Code está na tela para você acessar. O caso aconteceu no bairro do Curado 2. O homem morreu no local e as mulheres foram ouvidas na delegacia, mas depois foram liberadas. Segundo a Polícia Civil, a jovem que foi alvo da tentativa de abuso tem 24 anos. A mãe dela, que tem 45 anos, flagrou o crime e golpeou o criminoso com uma faca. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios, na região metropolitana sul, que é vinculada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. A Polícia Civil apresentou hoje detalhes sobre a investigação de uma denúncia feita pela secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo. A gente mostrou aqui no NE1 esse caso. Em março deste ano, Aline afirmou que sofreu um atentado. Vamos relembrar o caso.
A secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, e o motorista prestaram depoimento à Polícia Civil na época. Eles disseram que foram alvo de disparos enquanto passavam por um trecho da rodovia PE-28, conhecido como Matinha. De acordo com a secretária e o motorista, os tiros teriam partido do piloto ou do garupa de uma motocicleta que passava na via. As marcas dos tiros ficaram nos vidros traseiros e na lataria do carro, que foi levado para a perícia. Em entrevista à TV Globo, em março, Aline Melo disse que suspeitava que o crime poderia ter sido motivado pelo trabalho dela no combate à violência de gênero no Cabo. Que história, hein? Daniele Fonseca acompanhou hoje de manhã a entrevista coletiva da Polícia Civil com o resultado dessa investigação. Qual foi a conclusão da polícia sobre esse caso, hein, Daniele? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Falo ao vivo aqui da sede da Polícia Civil. E olha, Maristela, de acordo com as investigações, com a conclusão desse inquérito policial, essa tentativa de homicídio foi uma farsa. Eles teriam forjado essa situação. Eu conversei juntamente com o restante da imprensa com a delegada Mirtora Andrade, que ela informou e que escutou, fez a escuta, né, da suposta vítima, da secretária Aline Melo e também do motorista, e que depois disso confrontou as informações que eles passaram com imagens de 2 câmeras de segurança que ficavam lá na PE 28, onde esse suposto assassinato, tentativa de assassinato, teria acontecido. Num desses vídeos, pessoal, inclusive a gente tem aí para mostrar a imagem para vocês, aparece o momento exato em que a caminhonete onde estavam a secretária Aline Melo e o motorista para num determinado ponto e a moto de onde teriam partido os disparos se aproxima. O tempo de conversa entre as pessoas é de 17 segundos. Então, a delegada disse que foi muito importante a recuperação desse material, ter acompanhado isso para justamente entrar em confronto com o que disse a secretária e o motorista dela. Então, depois disso, a polícia chamou os dois mais uma vez para um novo depoimento e que foi neste momento em que veio à tona toda a situação de que tudo aquilo tinha sido uma farsa, de que tudo tinha sido forjado por esses participantes, por essas supostas vítimas, né? Nós acompanhamos toda essa história, você falou aí agora há pouco, quando aconteceu lá no mês de março. Então, a coletiva de imprensa deixou os jornalistas todos muito perplexos em relação a tudo isso que aconteceu. Vamos acompanhar o que disse a delegada. Os 3 foram convidados novamente à delegacia, intimados para prestar esclarecimento. O motorista, quando a gente apresentou as imagens, permaneceu em silêncio, sob orientação jurídica, que ele estava acompanhado de advogados. A passageira, após mostrada a imagem, disse que, eu lembrei, realmente agora teve essa parada. E questionado, insistindo sobre o que teria sido essa conversa de 17 segundos, a passageira disse que não prestei atenção. Insistindo, foram 17 segundos. Aí a passageira disse, realmente, o carro teve uma parada lá e eu percebi quando o motorista ou pegou ou recebeu alguma entrega. E questionada se ela reconheceria quem era essa pessoa da moto que estava pilotando, ela disse que não. O piloto da moto, quando confrontado e mostrado as imagens, ele assumiu, o pai do motorista do veículo que estava, assumiu que era ele que estava na moto e que realmente tinha feito um prévio encontro com o filho, mas sob a justificativa de que eles iam fazer uma entrega de produtos de canetinhas emagrecedoras. A passageira e o motorista vão ser responsabilizados pelo delito de fraude processual, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. E o motorista, o piloto da moto que efetuou os disparos, que sim foram efetuados os disparos, o carro foi periciado e existem 2 disparos constatados. Ele foi denunciado pelo crime de fraude processual
e tentativa de homicídio. A gente não tem como precisar qual foi a intenção dos envolvidos para fazer isso. Gente, a Prefeitura do Cabo mandou uma nota para a nossa produção informando que tomou conhecimento nessa segunda-feira dessas informações que foram divulgadas e que a secretária da Mulher, Aline Melo, vai ser afastada do cargo. O prefeito e a secretária estão participando de um evento lá em Brasília. E a gestão mandou essa informação para a gente sobre as medidas que serão tomadas depois dessa situação. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, de acordo com a Polícia Civil. Maristela. Muito obrigada, viu, Daniele, por todas as atualizações. E a gente segue com imagens agora de Ezequiel Quirino, que está no bairro do Janga, em Paulista. Você vê aí imagens da rua Djalma Dutra, num cruzamento aí com a Dr. Cláudio José Gueiros Leite. A gente vê aí no detalhe, né, como está a movimentação do trânsito nessa imagem mais aberta, na verdade, né, do nosso drone. Você aproveita para fazer um passeio aí, consegue ver também todas as ruas transversais, paralelas aí, dessa via que é tão importante da região. Agora, 12h40, movimentação do trânsito bem tranquila por aí. E a água suja dos alagamentos provocados aí pela chuva facilita a comunicação pelo tétano, né? A contaminação. Por isso, toda vez que há episódios de enchentes, as secretarias de saúde reforçam o chamado para a vacinação contra o tétano, que está disponível na rede pública. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Bruno Fontes. Vem para cá comigo, porque esse cenário pós-chuva, né? Com entulhos, lama, é bastante arriscado para quem tem algum ferimento, de repente não está aí vacinado contra o tétano, né, Bruno? Sem dúvida, nós estamos agora na unidade de saúde da família, o sítio Vanderlei, que fica aqui no bairro da Várzea. É um posto, é uma unidade, por exemplo, que tem essa vacina. E aí você pensa, não são só os adultos não, mas também crianças, bebês, e muitas pessoas assim associam tétano a objetos enferrujados, mas não. E nessa época da água as pessoas vão tirar esses entulhos, às vezes elas se cortam e tem um risco muito grande, é uma doença gravíssima. Elizabeth Azoubel é a coordenadora do Programa Nacional de Imunização e ela vai explicar aqui para a gente. Muito obrigado em estar aqui conosco. O que acontece que às vezes as pessoas até esquecem? Eu mesmo estava tentando me lembrar quando foi que recebi esse reforço da vacina de tétano. Para as crianças, para os bebês, elas já podem ser vacinadas e devem a partir de que idade? Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Ela pode ser vacinada a partir de 2 meses de idade, com a vacina pentavalente. Ela vai fazer no 2º, no 4º e no 6º mês. O esquema dessa vacina são de 3 doses. Para a criança, a gente tem a vacina penta. Para o adulto, a gente tem a vacina DT, que é contra o tétano e difteria, que também são em 3 doses. E para a gestante, a gente tem a vacina DTPA, que protege contra o tétano, difteria e qualquer luz. Nesse caso agora dessas enchentes, a pessoa teve um corte removendo um móvel, um objeto de madeira, e estava naquela lama toda. É aconselhável ela também tomar logo essa vacina, se ela não lembrar, por exemplo, a última vez que tomou? O ideal seria a gente analisar a carteira de vacina, né? Se ela tiver tomado as 3 doses há mais de 5 anos, ela deve receber a vacina contra o tétano. Se ela não se lembra, perdeu a carteira de vacina, ela deve começar um esquema novo. Por que o tétano é perigoso, essa doença? O tétano é perigoso. O tétano é uma bactéria que, quando a gente tem um ferimento, ele pode entrar no organismo da gente e pode levar à morte. É uma doença muito perigosa e é por isso que é tão importante que a gente tome a vacina. Não só tomar as 3 doses, mas a cada 10 anos, durante toda a vida, a gente tem de fazer o reforço dessa vacina. Esse reforço,
por exemplo, a cada 10 anos, é uma única dose? Só uma dose é o suficiente. Só precisa fazer isso. Agora, se você é vacinado, tem as 3 doses, faz mais de 5 anos que você tomou a vacina, sofreu um acidente, que se machuque, que tem um corte ou uma furada de prego mesmo, aí você precisa antecipar esse reforço. E se nada acontecer, só a cada 10 anos. A areia também, que a pessoa às vezes mexe no jardim, ou então agora mesmo com essa areia toda dentro de casa, ou então a gente está falando muito dessas enchentes, mas na areia também pode ter essa bactéria? Pode ter esse bacilo do tétano. Aí, assim, também é importante, quem mexe com jardinagem, com essas coisas, procurar estar sempre com a vacina contra o tétano em dia. Eu agradeço demais a participação da senhora aqui no NE1, falando então dessa importância dessa vacinação. A gente é que agradece, você está ajudando muito a gente a fazer essa divulgação. Muito obrigada, senhora, viu? Maristela, qualquer unidade de saúde, por exemplo, o SF, onde nós estamos, ou um posto de saúde perto da sua casa, pode ter essa vacina. É de graça, então não se descuida, faz isso, porque aí, claro, principalmente depois desses episódios, dessas enchentes, e claro, o melhor mesmo é já conferir a caderneta lá, a carteira de vacinação para saber, então, se está tudo ok. Eu volto com você. Isso, Bruno, e já fica protegido, né? A gente agora volta para Jaboatão dos Guararapes. O calendário do NE1 está acompanhando o sofrimento de moradores da rua Monte Alegre, em Jardim Jordão. É uma rua sem calçamento, cheia de buracos. Quem está lá acompanhando tudo é Natália Dielu. Ela já conversou um pouco com os moradores. Muitos outros chegaram agora, né, Natália, para reforçar aí essa reclamação. A prefeitura respondeu alguma coisa? Respondeu, Maristela. A gente vai trazer essa resposta aqui no NE1. Mas eu queria falar muito com dona Aurineide, que ela fez um esforço grande para vir para cá, porque ela tem um problema de saúde, tem dificuldade de mobilidade e que só piora com a situação da sua rua, né, dona Aurineide? É verdade. Quando chega no inverno mesmo, os carros não sobem aqui, que é um absurdo estar essa rua aqui. Porque eu não aguento andar e para eu descer tem que ter um carro. Aí eu não aguento. Quarta-feira mesmo, dia de eu ir para o Agil, Magalhães. E aí, quando está chovendo, não consegue ir? Consigo não, porque toda quarta eu tenho que ir. O carro chega aqui de 20 para as 5 da manhã e me traz de 11h20, vai me buscar. Dona Aurineide faz tratamento, né, para filariose? Em 2017, já vai fazer 9 anos que eu estou fazendo. A senhora ficou emocionada, foi? Fiquei um pouco. Por quê? A dificuldade de não ter certeza se vai conseguir chegar ao hospital, fazer seu tratamento por causa da situação da rua? É, porque o carro aqui está um absurdo para chegar. Minha gente, ó, a emoção da dona Aurineide representa muito o sentimento de todo mundo aqui, né, da comunidade. É um descaso mesmo, é a terceira vez que o calendário do NE1 vem aqui. Eu estou abrindo a resposta para trazer para vocês, porque a gente vai cobrar quantas vezes forem necessárias, né? A gente não quer voltar aqui 10 vezes, mas se precisar a gente vem 10 vezes para mostrar e fazer essa cobrança, uma cobrança pública, né? A prefeitura disse que uma equipe técnica realizou a visita à Rua Monte Alegre, em Jardim Jordão, para avaliação das demandas apresentadas pelos moradores. Eles disseram que o projeto de calçamento da via está em andamento dentro do planejamento da gestão municipal. Isso não é novidade, vocês disseram para a gente que em maio eles vieram aqui. Agora a resposta também não diz muita coisa, porque não dá prazo, não dá nada. Mas a cobrança continua, o calendário está onde? Está aqui. A gente vai marcar uma data aqui em setembro. Vamos colocar dia 24 de setembro, por favor. Uma quinta-feira. A gente vai voltar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Agradeço a vocês. É com você, Maristela. Calendário marcado, então, em setembro. A gente está de volta aí, né, Natália, para ver se as melhorias chegaram para essa comunidade. Bora seguir agora com as mensagens que chegaram pelo nosso canal Globo. É a sua participação aqui no NE1.
Por isso que o nosso QR Code não sai da tela. A primeira mensagem está aqui, é de Andréia Lima de Araújo. Ela disse o seguinte, olha, tem uma parada de ônibus do outro lado do Carrefour Torre. Está cheio de rachaduras, com risco de cair na cabeça das pessoas quando chove. Fico com receio de ficar embaixo, né? Andréia, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque, infelizmente, essas marquises sem estrutura estão por toda parte, né? A Conceição Bezerra também escreveu para a gente. Os carros em filas duplas, estacionados nas esquinas, uma tortura para apanhar crianças na escola, na rua Cruzeiro do Forte. Ela também mandou um vídeo aqui, exatamente para mostrar a situação que ela flagrou, né, na rua. Vamos ver se o vídeo entra aqui para a gente poder mostrar. Agora sim, a gente está vendo que a Conceição registrou a movimentação aí para a gente, a dificuldade para pegar filhos na escola, na rua Cruzeiro do Forte. A gente vai também mostrar para você aqui, olha, Kleber Cardoso escreveu, boa tarde para toda a equipe do NE1, engarrafamento absurdo na Avenida Ayrton Senna da Silva Piedade, está acontecendo periodicamente, olha só, a fila de carros aí na região. Agradeço demais a participação de todo mundo pelo nosso canal Globo e agora a gente segue falando de economia aqui no NE1. Bora pechinchar com o NE1? Olha, falta pouco menos de um mês para a Copa do Mundo. Nossa equipe foi a locais bem populares do centro de Paulista e em Casa Amarela, na zona norte do Recife, ver como estão os preços dos produtos que são os queridinhos da torcida brasileira. Com previsão de início para o mês de junho, a Copa do Mundo de Futebol já começa a transformar a cara das lojas. Verde e amarelo predominam. Esta loja de variedades no Centro Comercial de Paulista já está pronta para receber os torcedores. Aqui dá para encontrar bandeirolas para enfeitar a casa e a rua a partir de R$ 3,00. Bandeira grande custa R$ 21,80. Chinelos personalizados e acessórios para o cabelo são opções para quem quer torcer com as cores da seleção. Está começando agora a procura. Aqui a gente tem balão e tem bandeiras do Brasil e tem acessórios para pendurar no carro e negócio de cabelo. E os preços? Os preços estão muito em conta. E se for no dinheiro ou no Pix, tem 5% de desconto. Então, à vista ou no Pix, aí a pessoa consegue. Desconto. Descontinho bom. Com certeza. Levar bastante coisa e permanece. Aí a gente dá mais um descontinho. Já esta outra loja de festas, no bairro de Casa Amarela, no Recife, aposta em itens de decoração. Quem quer preparar aquela festa para acompanhar os jogos no estilo, encontra copos e taças entre R$ 3 e R$ 15,00 a unidade. Bandeirolas custam a partir de R$ 20,00, mas se o cliente pagar no débito, Pix ou dinheiro em espécie, tem desconto. Isso vale para todos os itens. Já temos itens para o pessoal já decorar a rua, decorar a casa, decorar a sua festa. Na parte de confeitaria já temos toda essa parte de verde e amarelo, que é a cor que predomina, né? O brasileiro é apaixonado por futebol e é o evento mundial. Olha, a gente tem tanto a bandeira que ele pode decorar, os tecidos para decorar a rua, a gente tem fantasias, a gente tem adereços. No mês do São João, dá para deixar a casa com uma cara mais junina, sem perder a essência do grande evento do ano. Balões como este custam R$ 37,25. O tecido para uso diverso custa R$ 8,30 o metro. Spray de tinta para o cabelo sai por R$ 13,50. E a buzina para fazer aquela festa na hora do gol sai por R$ 23,50. No Pix, no débito, no dinheiro, a gente tem desconto de até 5% de desconto. E hoje é o dia de uma comida que é a paixão de muita gente. A coxinha, um dos salgados mais queridos do Brasil. E para comemorar essa data sem culpa, a gente foi atrás de uma receita que promete ser mais leve, mais saudável, sem deixar de lado o sabor, claro. Se tem um salgado que une o Brasil, é a coxinha. Tem quem prefira com catupiry, charque, tradicional de frango ou daquelas de festinha mesmo. E hoje é o dia dela, que é um dos salgados mais queridos de muita gente. A sua história remete à família imperial no século XIX, quando uma cozinheira teria adaptado uma receita com frango para atender um dos filhos da princesa Isabel.
Olha, a coxinha ela está presente nos bares, nos restaurantes, nas padarias, mas quem come fica preocupado com uma coisa, é com o danado da caloria. Eu estou aqui com Elaine Nunes, ela que é nutricionista. Elaine, dá para fazer uma coxinha menos calórica? Por exemplo, a coxinha tradicional, que pesa 100 gramas, tem 400 calorias. Mas dá para fazer de uma forma nutritiva uma coxinha? De uma forma nutritiva e racionando aí pela metade essas calorias, usando massas funcionais diferentes que contribuem aí na sua agregando nutricionalmente e de forma eficiente para assar na airfry. E os ingredientes são simples: batata inglesa, frango desfiado e farinha panko. Porque é melhor do que aquela tradicional farinha de trigo. Ela contém vitaminas, fibras, dá maior saciedade e o índice glicêmico menor. Então libera energia aos poucos, não é como uma farinha de trigo que libera energia rápida, é mais calórica e precisa de fritura para ficar gostosa. Então a gente cozinha a batata, tem que ter cuidado para não encharcar bastante, escorrer rapidamente. E essa batata pode utilizar um utensílio que seja mais prático, amassador ou apenas um garfinho, ó. Amassou a batata, pega a massinha, pode passar um azeitezinho na mão para poder fazer a massa. Então, ó, fez seu molde, colocou o franguinho dentro. Vou fazer uma pequenininha aqui, ó. Elaine, como é que eu sei a questão da liga da massa, que o ponto tá bom? Esse ponto seria aquela técnica de não encharcar a batata. Porém, a batata já não veio tão boa ou realmente passou do ponto. O que é que a gente pode usar como liga? Eu vou dar uma sugestão que seria a farinha de aveia. Ela contém beta-glucana, ideal para quem quer reduzir aí a glicemia ou tem diabetes, porque ela libera lentamente, reduz o índice glicêmico do produto. E para deixar aquela casquinha bem dourada, 3 ingredientes são necessários. Posso usar a gema do ovo para passar na coxinha. Essa é uma técnica bem legal, usar essa pincel de silicone, ou no azeite ou no óleo. Porçãozinha pequena, porque aí vai estar racionado por causa da forma, ou amido de milho com água. Ela vai dar crocância e vai dourar. Ela, dessa forma, você utiliza melhor a proteína do frango, não há desnaturação. Então, o que acontece com isso aqui? O que é desnaturar? É fritar mais o frango para que ele não vá perder essa proteína. Então, ela, dessa forma aqui, ela tem uma batata inglesa, ela tem mais nutrientes, mais fibras, gera saciedade, mais vitaminas. O frango, ele cozido e desfiado, ele não passou por fritura, eu vou usar air fry de uma forma de assar. Coxinha pronta, hora de ir para a fritadeira elétrica. Depois de 15 minutos na air fry, numa temperatura aí de 180 a 200 graus, a coxinha está pronta, bem douradinha e saudável, né, Elaine? Pronta para comer, super saudável. Dá para você colocar aí no pré-treino, pós-treino, lancheira das crianças. Contribui muito na nutrição. Inclusive, como nutricionista, eu prescrevo muito para meus pacientes, que é uma nova forma, eu digo assim, um alimento com nova roupagem. Então, muitas vezes você não pode levar, não quer levar, ou vai estragar rápido, né? A sua proteína, seu arrozinho, seu feijão. Isso é uma forma também de almoço, de jantar, não tem problema. Dá para fazer em grande quantidade e deixar no congelador? Com certeza. Antes de levar a air fry, você vai pegar as suas coxinhas, colocar ela numa pratinho, né, numa bandeja, colocar ela separadinha uma da outra. Depois de 2 horas de congelador, você pode colocar ela num saquinho plástico para poder economizar espaço. E dura 3 meses, 90 dias no congelador. Que delícia, hein? O NE1 volta amanhã. Obrigada pela sua companhia. Vai lá no Globoplay para rever as nossas reportagens. Ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.